Para ler receita pão de queijo sem queijo, página 28. Uai, o que você quer pro lanchinho da tarde, só? Olha lá os mineirinhos falando, né? E aí nós temos uma receita típica de Minas, só que diferente. É pão de queijo, mas sem queijo. Por que será que alguém que gosta de queijo e gosta de pão de queijo comeria um pão de queijo sem queijo? Essa pergunta faz a gente refletir que tem pessoas que precisam de uma dieta especial. No caso aqui, é colocado no lugar do queijo normal, que vem de um laticínio, que é tirado do leitinho da vaca, é colocado um queijo feito de amêndoas. É batido as amêndoas, que é uma fruta seca, e ela é convertida em leite e depois em um tipo de queijo. E nessa receita a gente pode observar dois tipos de duas partes principais. Olha, a parte dos ingredientes e a parte do modo de preparo. Toda receita tem isso. Tem primeiro uma lista que vai números, medidas dos ingredientes e depois um texto com as instruções para se fazer. E é uma coisa interessante para a gente se notar que sempre na receita a gente vai ter palavras que são tipo ordens de ações, como aqui, ó, adicione, reserve, misture, junte, acrescente, modele, leve. São ordens, porque é um modo de preparo, são ações que devem ser feitas. Então, essa é a característica básica de uma receita. Os ingredientes, primeira parte. Nos ingredientes vão ter os números, as medidas e as substâncias, no caso, que são colocadas. E no modo de preparo tem toda a sequência do que é feito para fazer, mas em forma de uma ordem, de imperativo. E por isso que tem palavras diferenciadas que a gente não costuma usar tanto no dia a dia. Você considera essa receita fácil ou difícil de preparar? Explique sua opinião. Você já preparou alguma receita com a ajuda de um adulto? Como foi a experiência? Onde você e sua família costumam pesquisar receitas? E existe alguma receita de seus avós que ainda é utilizada por sua família? Qual? Então vamos lá. Essa receita do pão de queijo, ela é um médio, eu acredito. Não é tão difícil. Mas e você? Você pensa assim também? E você costuma cozinhar? Cozinhar é muito legal. Peça para a mamãe deixar você participar. A princípio, você não vai poder fazer muita coisa, mas pode ajudar, trazendo alguma coisa, mexendo alguma coisa, ou mesmo limpando no final. Mas depois, quando você estiver maior, você pode se tornar um excelente cozinheiro ou cozinheira. E onde você busca as receitas? Geralmente a gente tem algum caderno de receita ou livro de receita com as receitas principais. Mas hoje em dia é muito fácil a gente buscar em sites de receita. Tem vários sites que explicam direitinho, bem direitinho a receita, são receitas boas. E a sua família busca onde essas receitas? E existe alguma receita que a sua família se reúne para fazer? Eu gosto muito de uma receita que eu faço lá na minha casa. A gente se reúne quando está de férias, todos os irmãos juntos, para a gente fazer macarrão de espinafre. Todo mundo põe a mão na massa e é uma delícia. Na tua casa também tem isso? Tem alguma coisa que vocês fazem juntos, como uma cultura familiar? Por dentro do texto, página 29 até 31. Por dentro do texto.
O texto que você leu foi escrito para informar fatos da história do queijo ou explicar o modo de preparar um alimento, ou ainda contar uma história sobre queijos. Então, ela é para explicar o modo de preparo, tanto é que tem os ingredientes e depois o modo de preparo. É uma receita. Escreva o título dessa receita e responda às questões. Então, o título é Pão de queijo sem queijo. Então, o título é Pão de queijo sem queijo. Letra A. O título avisa que essa receita não usa queijo. A qual queijo ela está se referindo quando ela disse sem queijo? Então, é o queijo comum, queijo feito do leite da vaca. Letra B. Apesar do título, a receita usa um tipo diferente de queijo. Que queijo é esse e por que foi usado? Então, é o queijo de amêndoas. Ele é mais saudável porque não usa lactose nem gordura animal. Você acha importante existir produtos como esse? Por quê? Você vê que a pergunta é direto para você, né? Por isso é pessoal. Você acha importante? Então, eu vou falar a minha resposta. Eu acho. Porque esses produtos atendem, por exemplo, pessoas com intolerância à lactose. Existem pessoas que não podem comer tudo. Então, produtos diferenciados atendem elas. Isso é bom, não é? Letra D. Pão de queijo é uma receita típica de Minas Gerais. Você conhece alguma receita ainda típica da sua região? E qual? Nós estamos em Minas, mas ainda assim existem outras receitas dessa região. A culinária mineira é riquíssima. Olha, existem vários tipos de doce, doce de leite, biscoitos de polvilho. Você lembra mais alguma? Essa é uma resposta pessoal. Leia novamente a receita da página 28. Em quantas partes uma receita costuma ser organizada? E quais são elas? Então, a gente já falou, né? Em duas partes, os ingredientes e o modo de preparo. Marque os elementos que geralmente aparecem em uma receita. Então, aparecem os numerais, aparecem as abreviações. Por exemplo, quando fala em grama, às vezes não escreve grama, escreve só a letra G. E também verbos de comando. Em quais suportes encontramos receitas? Então, a gente pode encontrar receitas em sites, em livros e em revistas. E que tipo de público se interessa por essa receita? Essa em especial é aqueles que estão preocupados com a saúde, ou porque têm alguma intolerância, ou porque querem uma alimentação mais saudável. E 21, elabore um anúncio que promova a venda do pão de queijo sem queijo. Isso é você que vai fazer. Capricha, tá? Faça um anúncio chamando as pessoas para comer esse pão de queijo especial. Vamos conferir a forma da linguagem da receita. Então, aqui nós temos ela de novo reescrita. Observe, ó. Pão de queijo sem queijo é o título e o nome da receita. Aqui, ó, título e o nome da receita. Daí, essa primeira parte são os ingredientes. Então, nos ingredientes, a gente tem numerais que representam a quantidade e a lista de itens necessários para preparar a receita. Nós temos aqui, ó, 1 colher de chá de sal, 2 xícaras de polvilho doce, 2 xícaras de polvilho azedo, 3 xícaras de água fervente, 4 colheres de sopa de azeite e 150 gramas de queijo de amêndoas. Você pode ver que aqui a grama é a abreviação das medidas que são comuns nas receitas. Daí a segunda parte é modo de preparo. Adicione o sal e a água fervente e reserve. Misture o polvilho doce e o polvilho azedo em uma tigela grande. Junte 3 colheres de azeite e rale o queijo de amêndoa na mistura. Por último, acrescente água fervente e misture bem. Modele as bolinhas do tamanho que preferir e leve ao forno.
Então, todos esses que estão em amarelo são palavras de ação, tipo uma ordem, ó. Adicione, reserve, misture, junte, rale, acrescente, misture, modele e leve. São verbos no imperativo que está falando para você fazer alguma coisa. Isso faz parte do modo de preparo, que é a segunda parte de uma receita. Então, agora aqui embaixo está pedindo para você observar e circular a lista de ingredientes. Olha aqui, ó, a lista de ingredientes, isso é em vermelho. O modo de fazer é em verde. Os verbos do imperativo, que são palavras de comando e instrução, que tá já em amarelo aqui, tá vendo, ó? As abreviações, no caso só tenho essa de grama. E os numerais, que são esses aqui que falam a quantidade do que você vai pôr. Qual seria a receita para uma vida saudável e feliz? O que você acha? Sabia que tem algumas musiquinhas que até fala em formato de receita, coisas para a gente ser feliz, como ter uma boa amizade, ter um bom dia. Bem interessante. Estudo da língua, página 32 e 33. Substantivo e verbo. Estudo da língua. Em que parte do texto? Aí no teu livro está escrito página 30, mas na verdade o texto que a gente vai analisar é na página 31, tá? Há uma lista de nomes, substantivos. Então, ó, nos ingredientes, que tem nomes que são o nome das coisas, o polvilho, sal, polvilho doce, azeite, água, são substantivos. Em que parte é uma sequência de ações, verbos? Essas ações são direcionadas a quem? Então, daí no modo de preparo, e as ações são direcionadas ao leitor da receita. Adicione, misture, rale, faça. Qual é a importância desses nomes e dessas ações para a construção do texto de uma receita? Então, os nomes informam os materiais necessários e as ações nos orientam o que fazer com eles, com esses materiais. Número 26. Escreva os verbos na tabela na sequência em que eles aparecem na receita. Então, o nome da receita é pão de queijo sem queijo. Primeiro, adicione. Segundo, reserve. Terceiro, misture. Quarto, junte. Quinto, rale. Sexto, acrescente. Sétimo, misture. Oitavo, modele. Nono, leve. E o resultado final, pão de queijo no forno. Dá um pause aí e corrige corretamente tua tarefa. Então, vamos lá. Número 27. Quais palavras da receita estão relacionadas a ações seguintes? Ações a seguir, por exemplo, adicione o quê? O sal. Misture o polvilho e modele com bolinhas. Investigue. Pesquise receitas de diferentes épocas da história em diversos suportes e compartilhe. No caso, você no Zoom, tente pesquisar para a gente conversar, tá bom? Número 28. Observe os textos e a seguir marque um X nos que apresentam uma sequência de ações parecidas com a receita. Ó, essa daqui, ó, é um tipo de texto. Lembra que a gente falou uma propaganda? Não tem. Ações. Aqui, ó, direita e esquerda é aquele já. Você vai precisar, olha, tem ingredientes aqui, coisas, né? Não é de comer, mas é de ação. E como jogar também tem. Então, esse é uma maneira, uma forma de fazer. E aqui, ó, de remédio também. E aqui é uma poesia, horizonte. Não tem nada a ver. E aqui embaixo, junte-se a um colega e pratique, ó, junte, pratique. Isso sim. Então, você tem aqui numa instrução de jogo, numa instrução de como usar um medicamento e de uma tarefa, no caso de uma atividade matemática, um probleminha de matemática. Agora, exercício 29. Observe as palavras a seguir.
chá, bem, sal, por, de, sem e na. Ó, se eu for bater palmas, quantas sílabas tem a palavra chá? Chá, uma só. Bem, sal, por, de, sem e na. Você viu que todas essas palavras, elas têm uma sílaba só. Só que, olha, tem algumas que têm acento, ó, chá, só chá. O que elas têm de diferentes? Então, algumas têm acento e outras não. O que elas têm de parecido? Já dei a dica, todas são apenas uma sílaba. E em língua portuguesa, como essas palavras são chamadas, você sabe? Uma monossílabas. Muito bem, nós continuamos na próxima aula com a próxima página também. Um beijo e até mais!